welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano. Estamos na nossa última aula aqui de tempo verbal, que na verdade é aula de review, né? Revisão, exercise. O que a gente vai fazer agora? Revisão. Vamos relembrar aí o futuro contínuos, que é um tempo verbal fácil. Todos os tempos contínuos você tem aí uma estrutura parecida, né? Você precisa do verbo to be. Ai, mas eu não aguento mais usar o verbo to be, mas você precisa. Não tem como fugir. Então, você vai precisar do verbo to be, que você lembra lá que você vai usar o to be mesmo na sua forma base, porém sem o to. E aí você precisa do verbo no ing, que é o verbo onde você vai ter aí a continuidade de uma ação que vai acontecer ou estará acontecendo lá no futuro. Bora relembrar? Let's go! Aula 40.2 e o título, lembra lá? A Day in a Flight Attendant's Life. O dia aí na vida da comissária, ou comissário de bordo, ou você também pode chamar de aeromoça ou aeromoço. Então, olha só, future continuous, o que acontece com ele? É um tempo verbal onde vai expressar ações que estarão acontecendo, ocorrendo em algum momento lá no futuro. Então, basicamente, o uso dele é esse, tá? Então, a gente viu aqui formas afirmativas, cadê aqui a minha canetinha? Agora sim. Às vezes eu acho que essa TV não gosta de mim. Afirmativa, negativa e interrogativa. Tá? O que acontece? Você vai usar na forma afirmativa a seguinte questão. Sujeito, que você pode usar qualquer sujeito, não é porque aqui tem pronomes pessoais que você só vai usar pronomes pessoais. Você pode usar o nome próprio, pode usar o nome de um objeto, tudo que serve como sujeito. Afirmativa, logo em seguida vem o will, é fixo, be é fixo. Nas frases você sempre vai usar will be. E logo em seguida o verbo com ing. Esse verbo com ing é o que indica aí que a ação estará acontecendo lá no momento futuro, está tendo progressão, estará tendo aí continuidade. Esse ing, que é o nosso famoso ing do inglês, é o nosso ando, indo do português. Nem sempre ele vai ter essa função no verbo, mas neste caso de tempos verbais continuous or progressive, ele vai ter essa função, tá? Na negativa, a única coisa que vai diferenciar da afirmativa para a negativa é a presença do not entre o verbo will e o verbo to be. Inclusive, eles dois vão ficar juntos mesmo, porque você tem a opção de deixar eles na forma contracta, podendo ficar won't. Portanto, eu dou uma dica. Eu mesma já, às vezes, lá no passado, né, eu me confundia. Onde é que eu vou colocar esse not no future continuous? Já que a gente tem um monte de verbo aí, né? Sempre vai ser entre o will e o verbo to be, tudo bem? Aí, mais difícil de lembrar. Lembra só que quando você vai fazer a forma contracta, a contração, então o not vai precisar ficar do lado do will. Então, lembra disso. E aí você não vai esquecer que eles dois vão ficar juntos na forma negativa. O que mais que você precisa saber? Na forma interrogativa, o que você vai ter, você sabe, para fazer perguntas em inglês, tão careca de saber que é o verbo que passa para frente. Mas qual verbo que vai para frente? Afinal de contas, nós temos 3 aqui. Vai o will. O verbo modal que indica futuro, ele vai para frente fazer a pergunta. Então, will I be traveling? Eu estarei viajando? É uma pergunta estranha, né? Mas é uma pergunta aí. Só que é o seguinte, você também tem as opções lá de fazer perguntas com pronomes interrogativos. Daí, quando tu faz com pronome interrogativo, você sabe que ele vem antes do verbo modal aqui, que está vindo na pergunta naturalmente. Então, pronomes interrogativos como what, que é o que é qual, when, quando, why, porquê, where, onde, aonde, que são pronomes interrogativos, eles vêm na frente de qualquer forma, tá? Não dei nenhum exemplo aqui sobre isso, mas só para comentar, para vocês se lembrarem. E sim, chegou o momento da atividade de sala. Tem um texto aí um pouco grande. Não sei se está difícil, tem umas palavras um pouco assim complicadas, mas vocês vão entender sim. Be right back. I'm back, estou de volta. Let's correct. Let's go. Vamos corrigir a sua homework. Homework não, atividade de casa não. Viajei agora, viajei. Sua exercise não é atividade de casa.
Vamos tirar suas questions, suas dúvidas deste texto, que é inclusive aí um book review, ou seja, é uma crítica de cinema. Ou de cinema não, viajei. Outra viagem aqui da Titi, de um livro. Crítica literária, como lá, como assim, não é de filme não. Que o nome do filme, gente, mas que filme? Tô com book, o nome do book, do livro, The Impatients, Os Impacientes. Eu tô ficando impaciente já de eu estar falando filme em vez de livro. Book Review, The Impatients. O nome do livro é Os Impacientes. Então temos aí uma espécie de... aqui no caso não está fazendo exatamente uma crítica, né? Aqui no caso ele está dando a sinopse do livro, história do livro, basicamente, que você vai encontrar aí no livro. E você tem uma interpretação de texto. Mas antes de lermos a interpretação de texto, porque assim, na verdade, gente, eu sempre faço diferente, né? Mas eu sempre indico vocês, e inclusive a gente vai ter uma aula sobre isso lá no final da nossa terceira temporada, onde eu vou dizer que é muito mais interessante você ler sobre o que a sua atividade quer de você, o enunciado, para depois você ler o texto. Mas como a gente está em correção e vocês já fizeram atividade, eu faço assim por causa do tempo, que eu sempre passo esse tempo. Então vamos lá. Vamos lá que hoje eu tô querendo não ultrapassar o tempo, para a gente não ultrapassar o tempo. Então vamos começar a leitura. Muito bem? Olha só. This polyphonic novel traces the destiny of young Hamila. Eu vou chamar ela assim porque é um nome diferente, né? É um nome lá de outro país do qual eu não consigo falar muito bem. Então, Hamila, acredito que seja assim. Então, este romance polifônico traces o destino da jovem Hamila. Torn from her love to be married to Saphira's husband, while Indu, her sister, will be marrying her cousin by force. Patience. Olha que doideira toda essa história aí. O que ele fala aí? Então, é um romance polifônico que traz o destino da jovem Hamila arrancada, torn from her love, arrancada do seu amor para se casar com o marido de Safira, to be married to Saphira's husband. Estranho, né? Mas deve ser cultural. Enquanto Indu, que eu vou chamar ele de Indu, ela no caso, né, que é uma moça Indu, a irmã dela, her sister, will be married, estará se casando com o primo dela, à força. À força. Paciência, patience. This is the one and only advice given to them by those around them, since it is unthinkable to go against the will of Allah. Tá vendo? Cultural, na verdade, envolve religião, né? Então, olha só o que ele fala aí. Este é o único conselho dado a eles, advice dado a eles, pelos que cercam, já que é impensável, unthinkable, ir contra o desejo. Inclusive, olha só que interessante, a palavra will, além de ser um verbo modal que significa futuro, né? Ele vai dar aí a flexão de futuro no verbo. Ele também tem outro significado, que adivinha qual vai ser? Ele tem significado de vontade. Então, against the will, contra a vontade de Allah. Olha que doideira. Sabiam disso? Não? Estão sabendo agora. Então, against the will of Allah, contra a vontade de Allah, as the Fulani, parece fulano, né? Mas as the Fulani proverb says, at the end of patience, there is the sky. Ai, que bonito. Então, o que ele fala aí? Ele diz o seguinte... Este é o único... Aliás, perdão, como diz o provérbio fulani, que não é uma pessoa, é o provérbio fulani, o que ele diz? No fim da paciência há o céu. No fim da paciência há o céu. Não sei o que isso quer dizer, mas traduz aí, porque tem que interpretar o que seria esse céu. But heaven can become hell.
Mas céu ou paraíso pode se tornar inferno. Como essas três mulheres, how will these three patient women be managing to free themselves? Fica a pergunta. Como essas mulheres, essas três mulheres impacientes vão conseguir se libertar? Fica aí a pergunta. Forced marriage, marital rape, consensus and polygamy. This novel by Jali Amadou Amal breaks taboos by denouncing the status of women in the Sahel. Eu não sei, gente, falar esses nomes que são lá do Oriente Médio. Me desculpa, então, Sahel, and will be delivering a movie novel on the universal issue of violence against women. Então, ó, é aí um livro que traz aí muitas questões bem fortes, né? Muitos tabus, como por exemplo, ele fala aí, casamento forçado, forced marriage, vou até apagar de novo aqui, casamento forçado, como eu posso falar aqui agora? Eu vou colocar isso aqui, violação conjugal, tá? Consenso e poligamia. Este romance dessa pessoa aqui quebra tabus. Gente. Ao denunciar o Estatuto das Mulheres no Sahel, ao denunciar o status das mulheres no Sahel, que eu não sei o que significa isso, tá? Tem aí algum significado. And will be delivering a movie novel on the Universal, ou seja, e vai entregar um romance comovente sobre a questão universal da violência contra as mulheres, da questão issue universal da violência contra as mulheres. Born in 1975 in the far north of Cameroon, este escritor aqui que a gente estava falando sobre ele, que nasceu em 1975, ele nasceu em 1975 no extremo norte de Camarões. Essa pessoa aqui is Fulani and Muslim. Então ele fala que é o quê? Essa pessoa, ela é muçulmano e Fulani, que eu não sei, eu acho que é assim que não tem tradução para essa palavra, não sei nem o que significa exatamente isso. Da cultura deles lá. Então, married at 17, she has experienced everything that makes life difficult for women in the Sahel. Ou, enfim, Sahel. Acredito que não seja assim que fala. Então, o que ela fala aí? Ela diz assim, casado aos 17 anos, é uma mulher, inclusive. Ela viveu tudo que dificulta a vida das mulheres no Sahel, nesse local. She's an outstanding storyteller. Ela é uma ótima contadora de histórias. Uma excelente contadora de histórias. Outstanding, excelente storyteller, contadora de história. Então, uma mulher, na verdade, eu falei que era autor, me enganei. É uma autora que vai trazer questões aí muito importantes da violência contra a mulher. Né? Nós temos aí várias situações nesse romance, que novel vai ser romance, tá, gente? A gente viu até lá na aula de falsos cognatos. Então, é incorreto afirmar Hamila irá casar com quem ela ama? Lógico que não, a gente já viu que isso não vai acontecer. Hamila, pelo menos não ali no início do livro, não é o que está dizendo. Hamila irá casar com o marido de Safira. Ela vai casar com o marido de Safira. Hamila, cadê Hamila? Isso, arrancada pelo amor dela, vai ser casar com o marido de Safira, a Hamila. Isso mesmo. Então, não é incorreto afirmar isso. Portanto, também não é o que a gente está procurando. Hindu irá casar à força. Vamos procurar o nome dessa pessoa aqui, que é a irmã dela. Will be marry her cousin. Isso, by force. Vai casar à força. Muito bem. Também não é o que a gente está procurando. O conselho dado é paciência. Sim, conselho dado é paciência, não é o que a gente está procurando. O conselho dado aqui, que é o conselho do provérbio, que diz aqui, paciência, né? É realmente, aliás, o
Conselho dado é paciência. Não, pelo amor. Aí, indo não é irmã de Hamila, que na verdade a gente viu muito bem que é irmã sim. Olha aqui. Cadê? Bem aqui. Indo, her sister, irmã dela. Irmã de quem? Da Hamila. Então, resposta correta é essa aqui. É incorreto afirmar isso, porque ela é irmã da Hamila. Seria correto se não tivesse esse não. Beleza? Então, vamos lá para a próxima. Number 2. De acordo com o texto, Hamila ama o esposo de Safira. Pô, já tem aqui. Gente, agora que eu vi, né, que a resposta está dada aqui. E eu ainda fazer todo o suspense e a resposta aqui dada. Mas é porque a minha animação não funcionou aqui, né? Tinha que funcionar, mas não funcionou. E aí a resposta está aí, mas olha só, a resposta D é a resposta que a gente está procurando. O provérbio fulani diz que no final da paciência há o céu. Tá bem aqui, ó. A palavra provérbio é muito fácil de encontrar aqui nesse texto. Cadê o provérbio? Beleza? Depois do provérbio sempre tem aí 2 pontos. Final da paciência há o céu, sky é céu. Portanto, a resposta correta realmente é a letra D, tá? Também não vou ler os outros porque já estava aqui a resposta, não deu para fazer aquele suspense. E na 2, será que tem resposta na 2? Não, já tá aqui, funcionou o nosso esquema de animação. Aqui você ia completar as sentenças usando os verbos entre parênteses na forma correta do futuro contínuo, né, gente? Muito fácil. Colocar esses verbos aqui e você sabe que vai colocar o que você tem que colocar antes. Porque quando eu dou esse verbo aqui para vocês, os verbos entre parênteses, não significa que é só eles que você vai colocar aqui. Dependendo do tempo verbal, você vai colocar coisas que elas são fixas no tempo verbal. Então, eu não preciso colocar aqui para vocês, não vou dar resposta. Portanto, o que você ia fazer nesses verbos entre parênteses? Colocar o ing ao fim deles. É isso que você ia fazer. Mas antes de fazer isso, você tem que prestar atenção nas questões que são fixas. Então, na letra A, olha só. I will be traveling to France. I will be traveling to France late 2023. Só que tem um detalhe aí, tá? Deixa eu só arrumar aqui para vocês. Traveling não tem 2 L's, tá? Foi com 2 R's aqui de R's, ó. L de lata. Não tem 2 L's aqui. Por quê? O traveling não faz parte lá da regra do CVC. Ah, mas ele é CVC. Ele é CVC. Ó, consoante, vogal, consoante. Ele é CVC. Mas a segunda sílaba dele não é tônica. A segunda sílaba dele é átona. Então, assim, você não vai colocar para esse tipo de verbo. O verbo só vai receber essa questão de você adicionar a última consoante quando a segunda sílaba for tônica. Então, travel. Travel é o track, é a minha sílaba tônica, tá, gente? Então, esse ali foi sem querer. Então, o fixo que você vai colocar nas suas frases sempre vai ser o will be. Will be, tá? Nossa, já tá 1 minuto, gente. Eu acho que vou passar do tempo de novo. Ai. I will be traveling to France late 2023. 23, perdão, eu falei tree. Zoei aqui. Tree é árvore. I will be traveling. Eu estarei viajando para a França late 2023, ou seja, em 2023. My sister é frase afirmativa, então will be swimming, aí sim, CVC, nesse caso é um verbo monossilábico, todos os verbos monossilábicos já são tônicos, portanto, will be swimming, então eu adicionei minha última consoante para poder acrescentar o ing. In that pool right now, minha irmã estará nadando naquela piscina. Só que esse right now eu até vou tirar, tá, gente? Eu até vou tirar porque esse right now não tá muito correto aqui, visto que é futuro contínuo, tá? Então esse right now acredito que foi sem querer, tá? Então esse right now não seria muito correto, mas de qualquer forma não vai alterar aí na nossa atividade. Tudo bem? Na letra C, we will be visiting lots of museums. Nós estaremos visitando muitos museus. We will be visiting. Então, aqui é a mesma questão. Termina com CVC, mas a minha sílaba tônica não é a minha segunda. É o meu V.
visit. Visit. Portanto, eu não vou adicionar a minha última consoante de novo, tá? Neste caso também não, nem na A e nem na C. Muito bem? Na letra D, they will be, porque o will be sempre vai ser fixo, tá? Então, they will be staying in our Airbnb this year next to Paulista Avenue. Ou seja, eles estarão ficando em um hotel, esses hotéis da Airbnb, este ano, perto da Avenida Paulista. My parents, meus pais, temos aqui o verbo split. Split, que é consoante, vogal, consoante. Olha aí, consoante, vogal, consoante. Então, neste caso, você vai ter aí, sim, a questão de você dobrar a última consoante, porque é um verbo monossilábico, portanto, neste caso é um verbo que você vai ter aí a sílaba tônica. Split, olha aí, ó, vai bem lá no alto, então vai ter essa questão de dobrar a última consoante. Percebe que eu fiz aí vários verbos com essa situação, só a letra D que não, né? Fiz de propósito. Então, os meus pais estarão splitting everything half and half after they get divorced, ou seja, estarão dividindo tudo, metade e metade, depois que eles se divorciarem. Tá uma bagunça aqui, agora tá mais fácil de vocês verem. Então, ó, na letra B, na letra E, funcionava essa questão do CVC, tá? Na letra A não funcionava, eu vou até apagar esse L aqui. E na letra C também não funcionaria, mesmo sendo CVC, porque a última sílaba não é tônica, não é alta. Na 4, olha só, vamos fazer rapidinho aí, o tempo acabou, mas tem que responder para vocês, né? Então, olha só, will you be stay at your mom's in Aricames next weekend? Então, você vai relacionar as perguntas de 1 a 6, as respostas A a F. Como é que vai ficar? Na 1, você teria que marcar qual? A letra E. Então, você estará na casa da sua mãe na próxima semana? Você estará, eu vou traduzir assim, tá? Will be staying, você estará ficando, ou você pode falar você estará, enfim, dá na mesma. Na casa da sua mãe, Eric Ames, no próximo final de semana. E por que é a E? Porque ela diz, no, we will be staying in a hotel. Então, não, nós estamos ficando em um hotel. Então, assim, você iria de acordo com as respostas, as perguntas, lembrando que quando são perguntas com pronomes interrogativos, as respostas não vão ter sim nem não. Quando são perguntas com will, as respostas podem ter sim e não. Podem ter, nem sempre vai, mas pode ter. Então, aqui na 1, ó, resposta com não. E aí falou que hotel e não mais casa. Que aí a pessoa vai ficar na casa. Cadê a casa? Não tem a palavra casa, mas é na mãe, então da mãe dá na mesma. Na 2 temos aí, where will you be working next semester? Onde você estará trabalhando no próximo semestre? Aí na resposta seria a letra F. Por que seria a letra F? Vamos lá, por que seria a letra F? Já dei até a outra resposta. Porque na F está dizendo o seguinte, I will be working at a bilingual school in the South Zone. Ou seja, eu estarei trabalhando numa escola bilíngue na Zona Sul. Porque a resposta à pergunta era o que você... onde você estará trabalhando no próximo semestre. E aí temos o verbo work aqui também. Ou seja, work mais work, você poderia achar a resposta assim. Na 3, what will you be preparing this Saturday? O que você estará preparando este sábado? E resposta letra A. I will be preparing a Caesar salad. Também você poderia juntar o verbo preparing com o da resposta. Estarei preparando uma salada Caesar. E na 4, how long will be the flight we are taking? Ou seja, quanto tempo será o voo que nós estaremos pegando, né? O que nós pegaremos. Por quanto tempo será o voo, melhor dizer assim, que nós estaremos. E aí a resposta vai ficar a letra B. We will be flying for about 3 hours. Você ia pegar a palavra flying também fazer aqui a sua inferência. Flight é voo, flying é a questão do voar. Poderia fazer essa inferência caso você conseguisse identificar que as duas falam da mesma coisa. Na 5, when will you be visiting Paris? Na 5, quando você visitará Paris?
resposta das 5 é a letra C. Ai, eu tô fazendo uma confusão aqui no estúdio, gente. Vamos lá. Letra C. Como é que faz? Por que eu achei a letra C? Porque na letra C eu estou usando também a palavra visiting, o verbo visiting. E aí o que acontece? Posso fazer essa inferência aqui pelo verbo visiting. I will be visiting September because of the weather. Eu estarei visitando em setembro por conta do clima. E na número 6, para finalizar, will you be swimming in the pool later? Você estará nadando na piscina depois? Nadando na piscina depois? E aí a resposta é a lógica que sobrou a D. A pessoa fala, you bet, pode apostar. It will be getting hot. Estará ficando quente, né? Ou estará quente, estará ficando quente, né? Uma tradução ao pé da letra. Por isso que você poderia pegar essa questão do hot, do quente, e imaginar a questão do swim in the pool, para quem reconhecesse a palavra de piscina, né? E aí você poderia fazer essa inferência e marcar a resposta correta. Então, essa atividade é essas questões, né? De você relacionar pergunta com resposta. A gente já fez atividade assim antes. Então, é isso, gente. Eu prometi que eu não ia terminar a aula passando o tempo, mas aconteceu. Peço desculpas e é isso. So, see you next class. Bye, bye.